Nós vamos falar sobre hoje o Federal Reserve, que amanhã o pronunciamento do Fed vai revelar provavelmente a dor nos próximos estágios de luta contra a inflação. Com base naquilo que a gente vem falando aí nas últimas semanas, últimos meses, desde o início do ano, na verdade, acreditamos em queda infinita, bear market total, apertamento quantitativo vai continuar e a dor pode ser maior. Se amanhã, Fofoletes, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, estipular um aumento maior do que 75 pontos base na taxa de juros e estimular a contínua inversão da curva de juros, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre, nós teremos mais derretimento no mercado, provavelmente perda de suportes muito importantes, como o de 19 mil aí no caso do Bitcoin, possivelmente até 17 mil. E no caso do Ether de la May, $1.000 por unidade pode ser revisitados, tá? Então, se a gente tiver 75 pontos base subindo, acredito que o mercado vai andar mais lateralmente, por isso que eu passei o funk da lateralidade. Com pequenas quedas, a probabilidade é maior de baixa, mas também não um rompimento tão grande, porque isso é o mercado já precificando um possível aperto de 75 pontos base. Acima de 75 pontos base, se for precificado, a gente vai ver uma queda muito forte no mercado, tá? Em todos os mercados, mercado cripto, mercado de ações, todos os mercados vão derreter. E se viesse, por acaso, abaixo de 75 pontos base, a gente veria uma alta infinita, um short squeeze, uma busca de liquidez, uma alta temporária no mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o Banco Central dos Estados Unidos vai divulgar suas últimas projeções trimestrais na quarta-feira, após uma reunião de política monetária de 2 dias em Washington. Acho que vai começar hoje, onde as autoridades devem aumentar sua taxa de referência em 3/4 de ponto percentual pela terceira vez consecutiva. Isso tudo em busca do controle da inflação. E aí, o estímulo, né, a projeção que o Fed quer é elevar a taxa de desemprego. Então, se a taxa de desemprego voltar a subir, isso significa que o esforço de fazer o apertamento quantitativo está surtindo efeito. E aí isso quer dizer que nós podemos ter, no momento que isso acontecer, que essa projeção acontecer, a gente pode ver os mercados voláteis começarem a ficar um pouquinho mais altistas. Por quê? Por conta do controle da inflação. Que nem eu comentei com vocês nas últimas semanas. Na minha opinião, quando nós chegarmos no pico de inflação, ou seja, 3 meses consecutivos, talvez 4 meses consecutivos, em que a inflação vem um pouco mais baixo do que os meses anteriores, isso significa que os mercados vão tentar se especular uma recuperação econômica antes de fato acontecer. Então a gente poderia ter aquela janela de tempo de 6 meses de alta que eu comento com vocês, né? Que no meio de um ciclo de bear market nós temos um ciclo de alta dentro de um bear market, que significa às vezes 6 meses de alta, 4 meses de alta, sei lá, alguns meses de alta, né? Então nós podemos ter essa recuperação acontecendo a qualquer momento a partir do ponto em que a inflação for controlada. E aí a taxa de desemprego ela tem que subir, tá? Então a recessão tem que acontecer, tem que começar a ter esse aperto cada vez maior e a contração econômica continuar. Estamos no meio do caminho aí da contração econômica, o que vai nos dar uma janela de tempo muito grande e oportuna para comprar ativos bons, baratos e valiosos, tá? Como Bitcoin, Ethereum, Cardano, tá? Entre outras, várias outras aí. SNX, a Chainlink, tá? Aí depois volta sempre gente nos comentários. Quais criptos que eles falam? Qual cripto que ele falou? Qual é a cripto que ele falou? Ah, eu vou comprar. Ah, vou comprar. Calma, fofas, ainda a gente não chegou na fase ainda de acumulação de altcoin. Relaxa um pouquinho a periquita aí, tá? Então nós temos o seguinte, fofoletes. Nós temos aqui os títulos de dívida pública americana, os bonds americanos aqui. Eles estão subindo, os de longo prazo, ou seja, os de 10 anos, estão subindo com uma velocidade menor, né? Ou seja, eles estão pagando um rendimento menor do que os títulos de curto prazo. Quando isso acontece, a gente chama de inversão da curva de juros. E aí eu perguntei para o tio Google, o que é a inversão da taxa da curva de juros? Ocorre quando o rendimento dos títulos com vencimento em 2 anos do Tesouro Americano supera o rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos. E aí quando isso aconteceu outras vezes, em 2000, em 2008, lá em 1970, lá em 1929, não, tô brincando. Mas aconteceu nos anos 70, aconteceu nos anos 2000, está acontecendo agora. E todas as vezes em que isso aconteceu, essa inversão da curva de juros,
a gente viu então os rendimentos do Tesouro Americano de curto prazo pagando mais do que os de longo prazo, porque geralmente é o contrário, né? Se você está aportando, fazendo investimento com vencimento lá para 10 anos, supostamente esse papel, por ele estar dentro de um período mais longo, você assume mais riscos históricos, né, do governo fazer cagada e tudo mais, e políticas econômicas também. Então você teria que, como investidor, possivelmente receber mais. Mas como eles estão elevando a taxa de juros, eles estimulam os investidores a tentar transformar as suas ações ou vender as suas ações para comprar títulos do Tesouro Americano de curto prazo que vão supostamente entregar uma rentabilidade fixa mais, vamos dizer assim, mais segura do que o mercado volátil. Então nós temos nesse contexto, um contexto de recessão econômico, de crise, de queda e a porra toda. Então vocês vão ver aí nos próximos meses aumento do desemprego nos Estados Unidos, vocês vão ver um monte de coisa acontecendo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E em algum momento pode ser que isso respingue no Brasil, tá? Bom, então é o seguinte, fofas. Vendo a inversão da curva de juros, todas as vezes que aconteceu essa inversão, a gente teve recessão. Então nós temos adiante mais uma pernadinha de baixa aí pela frente, tá? Ou mercado lateral formando fundo, né? Consolidando fundo. Temos de tudo para perder esse suporte, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa porra desse suporte aqui provavelmente vai ser perdido, principalmente se no caso amanhã durante o pronunciamento do Jerome Powell, a gente sempre acorda pensando no Powell, né? Se ele elevar a taxa de juros a 100 pontos base, nós podemos ver então um rompimento muito forte do Bitcoin média da praia. E aí vocês podem ver um fenômeno que é o seguinte, né? Logo em sequência, nos dias seguintes, um pullback extremamente forte para essa região até que o mercado comece a consolidar lateralmente, tá? Então pode ser que amanhã ou sexta, ou quinta ou sexta vai dar a oportunidade de comprar Bitcoin ali talvez a $14 mil pela primeira vez depois de muito tempo, tá? Depois de muitos anos aí. Vamos ver se acontece o rompimento verdadeiro. Logo depois desse rompimento verdadeiro, muito comum e muito provável é o mercado conseguir se recuperar parcialmente, tá? Porque vai vir bastante volatilidade e manipulação. Então, com essa volatilidade e manipulação que vai acontecer depois dos dias consecutivos, né? Quarta, quinta, sexta, vocês vão ver uma volatilidade bem marota aí, bem interessante acontecendo, tá? E eu acredito que vai romper esse suporte. Onde é que vai ser a mínima, né? Onde é que vai romper? Onde é que vai chegar o preço do Bitcoin em caso de rompimento? Aí basta a gente pegar aqui, Fofolete, o canal paralelo. Então vamos pegar aqui o canal paralelo, pegamos a resistência aqui, jogamos aqui para baixo. Vamos copiar e colar ela aqui para baixo, tá? E a gente chega lá nos famigerados $12 mil, tá? $12 mil que é o topo do ciclo anterior, que não foi testado, né? Um dos topos do ciclo anterior que não foi retestado como suporte. E daí desse ponto aqui eu acho difícil ele passar, tá? Então desse ponto aqui dos 12 mil é difícil passar, pode chegar até 9, pode chegar até 10. Pode ser sempre pior, tá, fofa? Pode ser sempre pior. E nós temos uma coisa aqui que me incomoda bastante. Posso falar? Posso falar ou não? Na época que eu falei que o Bitcoin... Eu dou o meu cu se o Bitcoin não voltar para $14 mil algum dia. Eu falei, né? E aí o pessoal no Telegram... O mercado só subiu! Não voltou para 14, você não sabe de nada. Fecha! Fecha o teu canal! Fecha o teu canal porque tu não sabe de bosta nenhuma! Tarda, mas não falha, Fofolete. Nós temos aqui uma região de triângulo simétrico que é muito complicada, tá? Que é essa região aqui, ó. O que tem na região de triângulo simétrico? Região de triângulo simétrico é onde teve bastante volume de negociação. Então lá no futuro, fofa, lá no futuro, às vezes o mercado ele volta exatamente pro triângulo simétrico, tá? Então eu ainda tô de olho em pegar e capturar talvez um movimento flash crash aqui, ó, de 10.500. Além de eu não ter perdido a aposta
E eu tenho o direito de comer agora o rabo de 50 mil pessoas do Telegram que falaram que eu errei. Se chegar aos 14 mil dólares, cara, se chegar aos 14 mil dólares, eu vou sair da sala de cirurgia já com o pau na mão, pronto pra fazer a comelança no Telegram. Eu vou voltar pro Telegram só pra esfregar na cara. Pega! Esfregar os ovos na cara. Vocês vão ver o que vai acontecer. E a queda aqui, ó, interessante, 10.500 e 12 mil dólares parece uma região muito interessante. Muito interessante. E nós temos todo o contexto macro favorecendo o sonho de comprar essa porra aqui, tá? Então nós temos, olha, nós temos aqui oportunidade dos deuses aqui, tá? Olha, não tenha dúvidas que chegando nesse ponto aqui, pode ser essa semana, pode ser daqui um semestre, não interessa. Eu quero comprar Bitcoin nessa região aqui, tá? Então essa região aqui é a região que eu tô de olho. Eu tô bem de olho, tá? Tô bem de olho. Eu tô bem de olho, tá, safado? Tô bem de olho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tô bem de olho. Tô bem de olho, viado. Então essa região eu tô de olho. Tá, Favoretes?